Vamos voltar aqui e vamos começar os bafões do Felipe Campos. Oba! Muito bem, vamos lá e vamos abrir aplaudir. a agenda, vamos fazer tudo. Vamos fazer as coisas acontecerem nesse Brasil de meu Deus, né? Por favor. Vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa, vamos lá. Olha, é forte, Sônia Abrão, o boato e a história que o contrato do Raul Gil realmente não vai ser renovado. Diz que ele vai deixar o SBT em dezembro, porque o Celso Portiolli assume o horário aos sábados. Sim. Porque a história toda porque a única coisa que falta é convencer o Ratinho a ir para os domingos. Tendo que abandonar o diário. Tem que abandonar o diário, porém o Ratinho deixa claro que não quer abrir mão de ninguém da sua equipe, nem de nenhum daqueles... Quer dizer, isso já está sendo conversado, sim, então. Da equipe, não vai abrir mão dos participantes que fazem do Marquito, do Santos, enfim, Milena Pavorô, todos eles. Lucimara Paris, ninguém não vai abrir mão de ninguém. E desde que tenham algumas cláusulas, óbvio que isso não vão abrir pra mim, né? Nunca, porque senão eu conto aqui. E aí ele essa, na verdade, é a grande história que tá rolando aí lá no SBT já para 2000. Isso tá fervendo, né? Tá pipocando mesmo esse tipo de coisa. E eu acredito muito que isso possa acontecer, viu? Porque era, como eu disse, né, que essa semana, mas não tinha informação ainda que o contrato dele não seria renovado. Quando eu falei essa semana, eu disse que o Ratinho iria para os domingos, né? Sim, foi. E agora isso já está muito mais do que avançado, porque a emissora pretende bater com o Ratinho no Geraldo Luiz. No Geraldo Luiz. Aí ele quer levar Geraldo o boteco. Volta logo. Ele ainda tá lá em Portugal, volta logo. Ele leva o Boteco do Ratinho. Tá. Também vai ser uma das atrações do programa. Leva também as brincadeiras, gincanas e tal. E eles querem lidar muito mais com algumas histórias de superação também de matérias, mas nada muito... eles querem mais o programa do Ratinho mesmo. Aquela alegria, aquele circo, aquela coisa... Aquilo que eles sabem fazer muitíssimo bem. Não, que diverte todo mundo, né? E aí eu acho legal, porque também coloca a produção da Rede Record e a produção do Geraldo Luiz para trabalhar, encontrar coisa nova, encontrar gente nova, fazer as coisas acontecerem, porque, vamos combinar, então, sabe, põe o povo para chorar no domingo, e são sempre as mesmas histórias, são sempre as mesmas que a gente já sabe que vai ter choro no final. Você quer levantar o astral. Entendeu? Você quer levantar, e aí tem que levantar o astral. Aliás, olha, emendando aqui no bafão do Felipe, que não acabou, mas é só para acrescentar essa foto que fez maior sucesso na internet, que quem foi que postou? Foi o Ratinho mesmo? Do casamento dele, porque já tinha a foto do casamento, ele já tinha postado, mas aí foi quando cortaram o bolo. Até a Patrícia Bravanel curtiu, o Evaristo Costa, oficial, não falei para vocês que ele tinha começado a seguir o Ratinho? Ele começou. Ratinho, põe lá, por favor. Lembranças do meu casamento, tá no Instagram, o Ratinho. Foi ontem, né? Dia de TBT, dia de colocar fotos do passado. Aí ele postou essa. Olha o tamanho do bolo, gente. Devia estar uma delícia, né? Esses acho que é maior do assim. que o da Marquezine de hoje, não é? Esse bolo mas o dela era só pra festinha assim, simbólica, de comemoração, festa surpresa dos pais, mas esse é bem maior, realmente. Gente, né? Agora, ele vai contar o bolo da Marquezine da festa de hoje à noite, do festão de hoje à noite, tá certo? Mas assim... então Domingo Legal vai acabar, não vai ter mais o nome Domingo Legal. Me fala uma coisa, não tem como dividir a tarde do SBT com o Celso e manter o Raul Gil? Aí você manda a Eliana pra casa, né? O sábado dá. Mas é sábado, a Eliana é de domingo. Mas a gente tá falando dessa... No sábado dá. Esse menino é louco. Até
porque... Entendi. Agora que entendi. Antes do Raul Gil... No sábado, é isso? No sábado, eu fico preocupada. Dá pra dividir os de dois. novo com essa história de sair o Raul, faça-me um favor, Pois é, gente. e aí ele vem pro sabadão à tarde. Então, e ele tá bem no sábado, não tem motivo. Dá pra então, dividir. eu acho que dá pra dividir. Porque antes Faz um do rearranjo Raul Gil, ali. tem 1 hora ou 2 de enlatado. Então... Quando termina o Raul Gil, 1 hora reprise Super Nani. Ou seja, entre reprise e inédito, divide os dois. Não sei, não. Tomara, né? A gente espera. Porque eu acho que o as programa coisas se do Raul resolvam. também, quando era na Rede Record, ele ia até mais tarde. Na Bandeirantes também ele ia até mais tarde, Ia. até Sim, no início da noite, sim, né? sim. É uma boa opção também. Tá falando vir antes do programa do dá pra Raul, colocar. né? E aí vem o Raul no horário Só que assim, dele ali essa ida de do Ratinho sempre. pro domingo eu acho boa. Por quê? O Ratinho pode competir de igual para igual com o Geraldo Luiz. Fazendo o quê? Eu Aquelas acho que ele histórias ganha. assombrosas que o Geraldo tá fazendo, o Ratinho sabe fazer também Tá. do jeito dele. Tem o De Mas parece Volta que não para vai Sua ter. Terra. Não vai ter. O É capeta. só Essas alto astral? histórias. É só alto astral, brincadeira no palco. Ele vem como alternativa isso. ao Geraldo Brincadeira a Luiz usar mesmo. bastante auditório. As brincadeiras agora da bexiga, que tá incrível, né? Que é? E que não Você é não nada, viu né? ainda, Não é nada. nada. É uma bexiga e a pessoa fica embaixo, ela vai enchendo. Aí ele pergunta assim, quando foi descoberto o Brasil? Aí a pessoa responde paz. Até a bexiga estourar. E o que tem dentro? Não, tem Só água, fumar, tem talco. Talco, tem Ah, coisinha. tá. Então, e com auditório. A hora que não- você errar, dançou. Mas é incrível, assim, porque você vê aquelas. Eu acho auditório show à parte. Ah, eu né? amo também, acho Auditório muito legal, é um show muito à legal. parte. Então, assim, se você sabe realmente trabalhar com auditório, obviamente que vai dar certo, entendeu? E assim, porque tem muitos programas de televisão hoje em dia que tem o auditório, mas o auditório tá lá assim, ó. Né? Não faz nada. não tem uma nada, atividade não coloca mesmo, né? o auditório funcionar. E o Ratinho coloca, Ratinho e Silvio Santos, lógico, né? O Silvio faz o programa de dentro do auditório. É verdade. Ele É vai o único pro palco. que Ele é o difícil ir auditório, pro né? palco, é lá do auditório. Ele é o auditório. Diga, querido. E aí é isso, ele tá super empenhado, assim. Eu acho também que vai ser uma grande virada aí na carreira do Ratinho, aí assumir os domingos. E nos domingos também pro público, né? E Coisa tira um doida. pouco dessa história daquela choradeira do domingo, só choro, que você não quer só isso, né? Você quer outras coisas. Mas ainda tem, olha, tem da Record também, bastante coisa da Record. Vai falando tem... tudo, bafão já é pode, bafão, já pode claro, contar? Então claro. tá. Bom, Marcelo Rezende, ele comandaria o Repórter Record Investigação, caso ele Não volte. precisa correr, pode contar. É que Eu vou fiquei pôr um com os três- cronômetro eu fiquei com os aqui. 3 Eu minutos. tava brincando, meu Deus, eu vi Falou, que ele... olha, você tem 3 minutos. Ontem, gente, olha o que ela fez Foi. comigo. Ontem ela fez assim. Você tem 3 minutos Pra pra dar falar. 3 eu saí, notícias. blá, 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 blá. Eu parecia o E Papaléguas assim, lá em com uma cima. cara triste, eu falei, gente, ele levou a sério, isso não tinha levado bem, magoou. Fala. Então, aí é o seguinte, o Marcelo Rezende comandaria o Repórter Record Investigação. Tá aí, peraí. Se Voltando. realmente acabar o O Cidade, Cidade Alerta, que já é fato que isso vai acabar. Isso vai acabar Vai acabar. mesmo. Cidade Alerta não vai ficar no ar. Então, quando o Marcelo Rezende voltar, aí não seria mais para o Cidade Alerta, que já não Não. vai existir mais. Sim. Aí ele pegaria o comando do Repórter Record Investigação. Tá. Que é aquele que é apresentado pelo Domingos Meirelles, né? Que faz que na verdade é a mesma linha que ele já fazia o Linha Direta, Sim, lembra? sim, a Né? mesma coisa. E fazia muitíssimo Surgiu bem. com ele, né? é. Exatamente. E que pode voltar. E que pode voltar. O Domingos Meirelles seria remanejado para o Câmera Record, Tá. que já Porque- é um da casa também. Por quê? Porque o Marcos Rummel parece que ele já está se encaminhando mesmo Como você para falou ontem, Bandeirantes. né? Como você falou ontem, na verdade. Sabe que por falar em Marcelo Rezende, a namorada do Marcelo Rezende agradeceu uma mensagem do Geraldo Luiz para ele, né? A gente tem aí para mostrar isso? Lá, é a foto, não tem legenda essa foto? Tem. O amor de duas lindas que amamos. Você é luz, Lu. Beijos, meu
e do DJ JP, que é o que é o filho dele, né? João Paulo? DJ João Pedro. João Pedro. A Lu Lacerda pro Geraldo, olha lá, ó. Obrigada, meu amigo que amo, o Geraldo Balança, que é o Geraldo Luiz, saudade de vocês, porque eles estão lá em Portugal, o Geraldo e o filho, né? Já devem estar voltando, inclusive. Aí ele pegou e agradeceu também, então mostrando que o relacionamento aí tá indo bem, graças a Deus, né? Se Deus quiser, ele vai voltar sim. Eu acho que depois da nota que nós demos ontem também, que eu falei sobre dos médicos já liberarem o carboidrato para ele aos poucos, enfim. Então, assim, isso eu acho que já dá um outro pique, porque te traz energia, você já começa a ficar, e logo, logo ele vai estar aí bem, se Deus quiser. E Marcos Rummel também, Rumo, tudo indica que ele vai apresentar o Café Jornal, né? Café e Jornal. Que é aquele noticiário da Bandeirantes. Da manhã, que é bem legal. E eles querem ele, porque o Marcos, ele já foi da Band, né? Sim, é verdade. Ele foi da Band uma época, depois ele saiu, enfim, e tudo indica que possa Olha o Marcelão aí, olha ele. Né? Então, tudo ótimo, ele volta pro Câmera Record, é isso, quando ele voltar... Se ele voltar, não, ele vai Record. voltar. Mas aí não vai ser Cidade de Alerta. Repórter Record. Repórter Record. Investigação. Tá. Repórter Record, investigação. Olha aqui, o Felipe vai falar também sobre a Márcia Cabrita, que se afasta das gravações da novela Novo Mundo. E essa informação, infelizmente, já está confirmada, né? Pois é. Tá aí, eu vou falar aqui da Easy Brush, que é essa super escova, com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O Rede TV News começa às 7h30 da noite e eu e o Boris Casoy estamos atentos a tudo que acontece no Brasil e no mundo para trazer especialmente para você. E a gente vai falar sobre os últimos detalhes de mais um crime brutal no Rio de Janeiro. Veja só essa história. Uma menina de apenas 6 anos foi encontrada morta dentro de uma mala na zona norte da capital. Ela brincava com os amigos na rua, era um dia normal, quando foi chamada por um homem que ainda não teve identidade divulgada. Ele teria ainda ajudado nas buscas pela criança. Você vai ver também em São Paulo, mais 2 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo bebida alcoólica. É sempre o mesmo motivo. O motivo tem que tomar muito cuidado, viu, gente? O motorista embriagado bateu em outros 2 veículos na rodovia Ayrton Senna. Veja só como ficou o carro. Já são 3 acidentes graves do mesmo tipo apenas nesta semana. E também vamos trazer as homenagens ao músico Luiz Melodia. Ele nos deixou muito cedo, aos 66 anos, vítima de um câncer. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha comigo e com o Boris a partir das 7h30 da noite no Rede TV News. Você é nosso convidado especial, você também, Sônia. Até lá! Tá aí, obrigada, Amanda Klein. 7h30 da noite, Rede TV News com Amanda Klein e Boris Casoy. Imperdíveis, os destaques do Brasil e do mundo, tá certo? Bom, continuando aqui os bafões do Felipe, tem notícias também com o Vladimir Alves daqui a pouquinho do site Buchicho. Conta pra gente. Não sei se vocês perceberam, hoje aconteceu um negócio bem estranho. Eu percebi e falei, não, é realmente... A Ivete Sangalo, você percebeu isso também, ô Vlad? Do quê? Quer dizer, tem que terminar, né? A Ivete Sangalo tem bola de e cristal. A Cláudia Leite lançaram a música no mesmo dia. Ai, não percebi isso, Pois não. As duas lançaram a nova música com um novo videoclipe hoje, as duas juntas. Eu sei só da Cláudia, o Baldinho de Gelo, porque esse título fica na cabeça. É mineirinho, né? Baldinho de Gelo, mas ela fez aquele lançamento com o gemidão do WhatsApp, o pessoal quase matou ela nas redes sociais, todo mundo odiou essa história, não foi feliz. Mas a música é muito legal também. Muito legal. Já é a segunda que eles estão lançando desse novo trabalho, desse primeiro trabalho como Banda X, e é muito legal também. Entra no canal Banda X Oficial no YouTube, vocês vão ver o clipe, tanto do primeiro, né, quanto desse agora. Ó, esse daí por enquanto tá só o áudio. Olha lá, aumenta um pouco. E sai dançando. Vamos pro aniversário de Bruna Marquezine? Vambora, olha, gente. Segunda-feira vamos ter muito o que comentar aqui, né? Você quer comer. Olha, vocês sabem que é engraçado porque ela vai fazer o aniversário hoje e vai ter
Diz que são 250 convidados, Sim. né, que vão pro aniversário. Eu acho que vai dar PT na festa, eu acho que vai muito mais, na verdade. E eu acredito muito, e eles estão divulgando que vai um convidado surpresa, diz que vai chegar na Meu festa. Deus do céu. Vai ver que é o Messi. É, Quem Cristiano sabe? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai o outro. E ela, então é o seguinte, Bruna Marquezine terá bolo gigante e fotos em telão de LED em festão para 250 Bolo pessoas. gigante. Bolo gigante, diz que é gigantesco. Maior do que o do Ratinho. Maior do que o do Ratinho, o casamento com a Solange. Diz que é incrível, o bolo diz que é lindíssimo. Eu estava sabendo disso ontem à noite, a festa vai ser na boate, naquela badada boate do Ricardo Amaral, lá que é em Ipanema, que todos conhecem, que foi o auge na década de 70 e 80. Você chegou aí lá, Sônia? Não. Mas disse que era uma coisa, né? Todo Diz mundo que fala, né? Você pautava o Brasil, você você chegava verdade. no quarteirão, você já estava pautando o Brasil ali. Você já ia pegando nota, era uma Aqui era o maravilha. gallery, né? Ó, aniversariante dessa sexta-feira, a Bruna Marquezine Leonina vai celebrar os 22 aninhos com um novo corte de cabelo na boate, uma badalada boate, pode falar? Claro. Na boate Hipopótamos, em Ipanema. Ricardo Amaral, dono da casa que abrigou festas históricas, olha lá, nas décadas de 1970 e 1980 e foi reaberta recentemente, entregou alguns detalhes do agito. Aí vem o Ricardo Amaral. Bruna Marquezine comemora 22 anos com amigos em hotel de luxo no Rio de Janeiro. Serão 250 convidados e a festa irá até às 6 da manhã. Isso não é muita novidade. Terá mesa de doces, mas todo aniversário tem doce e bolo, gente, enorme. Além de fotos e vídeos no telão. Cadê a novidade? Ou fica por conta do convidado surpresa aí. Disse o o empresário- bolo gigante toda a festa tem, né? Disse que o empresário que rasgou elogios a ex-Ney. Que ex, gente, coloca aqui de verdade que é do Neymar. Ele continua mostrando E o acabaram romance, de ser continua. divulgados fotos do ensaio que a atriz fez em Paris. Ah, tá legal essa entrevista, viu? Da Cosmopolitan. Ah, tá. Tá bem interessante. tá bem interessante. Como está acima com decote profundo. Tá a fonte certo. é do Extra. Do jornal, o Extra. Olha aqui. Não, nada, é ele ainda. Não, então Não, fala. isso. Eu acho que eles. Depois a gente já mostrou o vídeo, né, dos dois, sim. ele com o David Brasil, falando, enfim, que eu Sim. acho que aquilo tem tudo a ver. E vamos aguardar os acontecimentos. Acabaram os bafões? Acabaram. Acabaram os Segunda-feira tem bafões. mais. Segunda-feira tem muito mais, porque ao final de semana vai acontecer tanta coisa boa, Essa noite boa. promete. Né? O que houve com a Márcia Cabrita? Então, ela que vive a Narcisa em Novo Mundo, ela será afastada da trama. Ah, jura? Por quê? Encontraram a solução que ela vai voltar para Santos. Na história, ela volta, a personagem volta entendi. para A Santos. personagem não Foi fica o na que eles trama. justificaram para. Mas por algum motivo? Então, a Central Globo de Comunicação, segundo nota do Fuxico, diz o seguinte: a atriz precisou se afastar temporariamente da novela e por isso a personagem voltou para Santos na trama. Mas a volta de Narcisa está prevista até o fim de Novo Mundo. Não se sabe em qual capítulo, mas eles aguardam aí o retorno da Márcia Cabrita. E aqui o site lembra que ela luta contra um câncer no ovário há 8 anos. 8 anos, é verdade. E seria dela, curiosamente, o papel de Germana, vivida por Viviane Pasmanter na trama. Ia ser maravilhoso. Ia ser também. maravilhoso. Mas a Viviane tá dando show, né? show. Com a Márcia também, com certeza, seria aí. Então, boa recuperação rápida para ela, porque parece que foi alguma coisa em função do tratamento, né? Não ela tem que especificaram. fazer, mas ela volta para o final de Novo Mundo, viu? Bom, tem uma outra coisa aqui que tá dando muito o que falar, e as pessoas me cobram muito, porque eu sou madrinha de casamento das duas, tanto da Neném quanto da Pepe, tanto da Pepe quanto da Neném, ainda vou ser madrinha dos filhos das duas. Então sobra pra mim, cada vez que acontece alguma coisa aqui com elas, o pessoal vai me cobrar. Se elas fizerem assim, pisar em alguma coisa errada na rua, né, chutar um cachorro, eu é que vou responder por isso. E aí, realmente, ia cortar relações com elas. Mas olha, o negócio é o seguinte, gente, elas deram essa declaração aqui, que é a seguinte, apoiando, inclusive, o Bolsonaro. E aí é que a coisa pegou.
Pepe e Neném, gays não devem se beijar em público. E aí, o pessoal vai querer saber o que eu acho dessa história. Gente, eu não concordo. Agora, elas estão dizendo que não foi no sentido gays não devem se beijar em público de jeito nenhum. Elas estavam falando de excessos, do pessoal ficar... Mas isso serve para todo mundo. É uma questão de educação, é uma coisa tão geral, não é? Carinho em público sempre é uma coisa mais comedida, mas você tá com vontade de fazer carinho do seu namorado, da sua namorada, você faz, claro, não tem nada que te proíbe, não tem nada de ruim nisso, de negativo nisso. Agora, tem pessoas que extrapolam os limites. Eu conversei com elas e elas disseram, elas estão muito chateadas com essa história, dizendo que distorceram, que era como se nenhum gay, por ser gay, você não pudesse se beijar em público. E elas disseram que não, imagina, né? Elas são lésbicas, sempre assumiram isso, se casaram com outras mulheres, são muito transparentes na vida delas e elas nunca vão deixar... Geraram filhos, nunca vão deixar de se beijar em público, ou se dar um abraço, fazer um carinho, porque é mulher com mulher ou é homem com homem. Elas falaram que nunca isso passou pela cabeça delas. É que a declaração foi colocada num contexto como assim, é gay, não pode beijar em público, e de jeito nenhum. Elas não concordam com excessos de demonstrações de carinhos, isso para qualquer pessoa, tá? Pode ser um casal hétero, pode ser um casal gay, as pessoas têm que saber os limites. Isso é o que elas estão colocando. O fato, eu acho, delas terem apoiado, porque isso veio no meio de uma conversa em que elas falaram com um político, não, a gente até entende, você tem razão, não sei o quê, aí é que virou uma coisa danada. Mas elas estão fazendo questão de explicar que não foi nesse sentido. Elas, mulheres, gays, não poderiam estar falando contra elas mesmas, né? Elas partem desse princípio e esperam que o público entenda tudo direitinho. É isso aí, eu volto aqui já e já. Você quer comentar? Por que você está com essa cara? Eu quero. Então tá bom, Bom, voltando aqui, quando eu soube dessa história, que começaram todo mundo no Twitter começou a me cobrar isso e me passou. Eu vi. E também eles me passaram a história diferentona disso. Falei, gente, é um absurdo. Vou tentar falar com elas. Elas estavam no Rio fazendo uma série de shows, graças a Deus. Mas, primeiro, o político que vocês estão falando não me representa. Já não concordo por aí. E segundo, se realmente elas falaram uma coisa dessa, é pura falta de orientação e de noção. Quem foi que deixou falar um absurdo desses? Como é que elas poderiam estar falando contra elas mesmas, né? Foram as questões que eu coloquei, porque jamais poderia concordar com uma coisa dessa. As duas iam direto para a geladeira. Mas nós vamos girar e a gente volta já e já com a opinião do Felipe Campos e também do Vladimir Alves. E um minutinho. Bom, de volta aqui, Felipe, rapidinho, opinião. Rapidinho, a única coisa que eu vou mandar um recado para Pepe e Neném, assessoria urgente para vocês, só isso. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, né? Tudo bem. Olha aqui, gente, o pessoal ficou aí, né, muito preocupado, Doni Denúncio no lugar do Evaristo, tentaram fazer aquela coisa de dividir opiniões, de torcidas contra. Ah, não, nunca vai ser como o Evaristo, os outros, não, mas ele é mais carismático ainda, ele é mais bonito ainda, aí virou uma disputa, guerrinha de internet. Para acabar com essa bobeira e mostrar que eles são colegas e se respeitam e que o Evaristo não tem nenhum problema com a escolha do Doni Denúncio, eles foram jantar juntos e o Doni postou a foto dos dois juntos no encontro deles nos bastidores da Rede Globo de televisão aqui em São Paulo, né? E dizendo que foi muito papo e muita risada. Olha lá o que o Doni contou. Troca de guarda no jornal Hoje. Rito de passagem com horas de jantar, brinde, risadas e histórias. Não vai ser NADA, ou seja, nada fácil continuar o trabalho de alguém tão carismático e talentoso. Aí ele mandou um recadinho pro Evaristo. Se você fosse um apresentador fraquinho, a minha vida seria mais tranquila, né? E dá risada. Obrigado pela amizade e parceria de sempre, Evaristo. E chá comigo, prometo esforço máximo para cuidar bem da sua cadeira. E teve a resposta do Evaristo, né? Dizendo que, claro,
claro, tudo bem, confia, que bom que ele é o escolhido, enfim, foi uma troca de gentilezas muito legal, a foto postada e as torcidas que estão em guerra, deixem de ser torcida, né? E continuem curtindo, cada um curte o seu ou curtam os dois, porque com certeza o Doni vai arrebentar no Jornal Hoje também. Isso não tem nada a ver contra o Evaristo, porque não é, cada um faz o seu trabalho. O Evaristo saiu da Globo porque ele quis, saiu consagrado, o público estrelou a beça, ele viu o quanto ele é querido, e agora entra o Doni com essa missão difícil mesmo, substituir sempre é difícil, sempre pinta a comparação, agora não precisa pintar aí, briga, né? Briga, essa rivalidade. O mais curioso é que as pessoas estão duelando para saber qual dos dois é o mais bonito, como se beleza se usasse no jornalismo, né? Eu adoro os dois. Mas não adianta, beleza conta os pontos, né? Chama atenção. Mas beleza e competência, cada um no seu camarim. Mas o Doni é muito bom. É. Eu assisto ele no jornal, no J10. No J10, na Globo News, ele é bárbaro. E ele já vai com um plus, né? E De economia. De economia. Ele tem 3 livros editados, assim, que são sucessos e que falam justamente sobre economia e política. O cara é muito preparado, assim, não é um Zé Mané que vai chegar lá e vou sentar aqui, oi lá, boa noite, boa tarde, Sandra. Ele é carismático também, comunicativo. É bonito, exatamente. Sabe? Eu acho que tem o todo plus, perfil, o bônus, né? A faixa bônus, bônus track. E tem verdadeiramente o perfil da Globo, o padrão que a Globo realmente precisa. Eles foram escolher alguém assim, que realmente tivesse o perfil, pudesse, e tá aí, tá chamando a atenção antes mesmo de estrear, imagina na segunda-feira, não é? Silvio Santos, ontem o Arão ficou de mostrar a foto, porque já tinha vazado uma foto de Silvio Santos no cruzeiro que ele estava fazendo lá no Alasca, Canadá, estava lá pro lado gelado do mundo, não é? Então, conforme o TV Foco do Arão Tura noticiou, o Silvio está curtindo as suas férias no exterior. E após adiantar as gravações do seu programa, ele partiu para um cruzeiro com a sua família no início de julho. E aí acabou vazando uma foto, uma selfie que ele fez com um fã. E tá aí, ó, isso lá no navio mesmo. Aí, Silvio Santos em navio com fã, foto compartilhada pelo Rafael, que é esse fã que vocês estão vendo aí, né? E foi essa foto que entregou onde é que o Silvio estava direitinho, porque depois o rapaz foi procurado, todo mundo conversou com ele e ele contou o que estava acontecendo. E todo o mistério, né, da história do Silvio, onde ele estava, onde ele não estava, foi por água abaixo. Que foi segredo, tá, né? Foi meio secreto a história. Foi meio secreto, a gente meio que acertou também logo de cara, porque nós falamos aquela história do polo, nós só erramos o polo, né? Que era o Polo Sul, é a Antártica. Aliás, seus tontos, vamos parar com essa coisa, é Antártica mesmo, não é mais Antártida, embora Antártida não esteja errado. Existem as duas maneiras, é que com toda aquela reforma que passou a nossa língua, o Brasil adotou Antártica para o Polo Sul. Antártida continua sendo usado no português de Portugal. Aqui pra gente ficou diferente, tá certo? Então, porque veio o mundo, não é? Seus burros. Gente, as duas coisas estão certas, mas no Brasil se usa Antártica agora, porque a gente também aprendeu na escola Antártida, mas não é mais. E no Instagram tá cheio de jornalista, engraçado, né? Cheio de jornalista, de professor, você já percebeu? É assim. Nossa, eles te corrigem, humorista, eles sabem de tudo, dicionário, tem tudo no Instagram, assim, mas... É verdade. Olha aqui, vou dar recadinho, mas a gente volta. Deixa eu, antes de falar uma coisa, porque o Ritmo Brasil de amanhã, gente, tá imperdível. Tem o DJ Taíde, ele abre o coração no Café com a Fá. A Fá, com esse café, consegue arrancar confidências de todo mundo, é incrível. E a música fica por conta do cantor Léo Magalhães e do grupo Dose Certa. Então fique ligado, o Ritmo Brasil com Fá Morena, amanhã, 6h30 da noite, aqui na nossa Rede TV, tá certo? E ó, um aviso para aqueles que já estão indignados, porque a Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi,
poderosa, não é? Tem aparecido, tem ido aos bastidores da novela Força do Querer, que retrata muito da vida dela através da personagem da Juliana Paz, tem tirado fotos com a Juliana, com o Emílio, entregou né? livros. Exatamente, entregou o livro dela. O pessoal acha que isso é glamorizar o crime, quando a Fabiana está cansada já de esclarecer que ela nem foi presa, que a justiça não achou que ela merecesse ir para a prisão, né? Ela respondeu por um outro tipo de coisa que eu não me lembro direito o que era, mas não a ponto de ser presa. E que ela levou outra vida, que ela está distante desse mundo, que ela não quer mais saber disso. Como ela falou, não vale a pena, não aconselho a ninguém, foi um pesadelo na vida dela. Mas se vocês já estão bravos com isso, uma parte do público, a maior parte ama novela de paixão, preparem-se, porque o Rubinho da vida real, aquele que foi marido da Fabiana Escobar, a Bibi da vida real, está para deixar a prisão, não é mesmo? Exatamente. Conta Então, pra reclamando gente. da ficção, quando vai se tornar realidade, vai ser pior ainda, porque é engraçado, as pessoas ficam reclamando do trabalho que a Glória Pérez vem fazendo. Quantas Ivanas serão Beneficiadas. vão ser Do beneficiadas? trabalho da Glória Pérez? Falando que está glamorizando o crime, o O que é um crime. absurdo. Ninguém vai ter Quantas final feliz bibis nessa história. vão evitar de ir para cadeia? Quantas Ivanas deixarão de ser expulsas de casa? Quantos nonatos deixarão de morrer no Brasil? As pessoas não levam esse Verdade, trabalho Vlad. social Verdade. que ela está fazendo na novela. As pessoas só sabem criticar. Não, olha, errou. Mas todo mundo erra. Agora, quando alguém erra e tem o direito de se consertar, as pessoas querem julgar. É engraçado, né? O Rubinho da vida real quer retomar a vida como professor de matemática, né? Porque ele quer completar a faculdade e aí dar aulas de matemática, na verdade. E a Glória Pérez, ela postou um vídeo do policial real, também da vida real, que prendeu o Rubinho da vida real, que tem outro nome, na verdade. Já já a gente fala disso. Sabia que agora você pode fazer uma mini limpa em casa? O policial que prendeu o Rubinho da vida real faz um vídeo surpreendente que a Glória Pérez, a própria autora da novela, postou. Vamos lá. Rubinho, você de novo vai fazer esse negócio de refinaria? De novo você vai fazer essas tuas palhaçadas? Pô, cara, se liga, tu não aprendeu já uma vez, não? Valeu aí, Emílio. Parabéns aí pela tua atuação. Arrebenta aí, só não dá muito mole que, ó, de olho, hein, cara. Tá, esse foi o policial que prendeu o Rubinho da vida real, o verdadeiro Barão do Pó, como ele era chamado, o que foi marido mesmo, grande amor louco, como vocês veem, o da Bibi pelo Rubinho na novela, era o da Fabiana pelo Barão do Pó. E agora ele tá para deixar a prisão, estava condenado a 27 anos de prisão, já cumpriu 9, quase 10, então ele já cumpriu um tempo da pena em que ele possa entrar no semiaberto, né? E aí é que ele pretende concluir a faculdade e passar a dar aulas de matemática. Ele vai ser um professor de matemática. Vida que segue, né? Vida que segue. E na vamos novela, ver, né? a Ivana vai a uma loja de departamentos, compra roupas masculinas, experimenta, vai sair na rua de boné, de roupa masculina, e um grupo de homens vai atacá-la. Nossa. Durante esse ataque, quem vai salvar a Ivana é o Nonato. Olha, Nonato que surge, lindo. coloca os homens para correr, Legal, né? porque vai ser a primeira incursão dela na rua, vestida mesmo, caracterizada como homem. como um menino, é. Que legal. E aí E nessa, as fotos não vazaram, hein? então, o que vazou foi ela de chapéu. Tá, Tem ela de mas chapéu. não a barba. Não, ainda não. Tá. Esse é o tempo que ela vai ficar afastada, depois ela volta. Ela de chapéu, eu já até coloquei no buchicho. Não sei se dá pra pegar aqui e mostrar. Deixa eu mostra ver. pra gente. Eu Porque não vi ainda. essa vai ser o que vai acontecer hoje, inclusive. É onde ela vai para essa loja de departamentos. Deixa eu ver se eu Achou consigo a pegar foto? aqui, peraí. Vai pegando a foto. Aliás, enquanto você acha a foto, falar uma coisa, porque vocês viram o policial, né? Esse é vida real, inclusive dando parabéns pro Emílio Dantas, que faz o Rubinho, que seria agora, logo ele vira o Barão do Pó na novela também, pela interpretação. E é merecido, ainda mais vindo de quem vem, né? Daquele que prendeu o próprio cara há 10 anos atrás. Quer dizer, ele tá vendo a semelhança, o trabalho,
viu? Aqui, Tanto que ele fez até um videozinho na brincadeira. Por quê? Porque ele tá falando com o personagem da ficção, né? Ele não tá falando com aquele que ele prendeu realmente. Aí, tá ó. aí, deixa eu ver a Ivana de chapéu. Ah, é um boné, é um boné, tá. Né? Uhum. E ela vai usar esse figurino. E durante o passeio dela pela rua, os homens vão atacá-la e o Nonato que vai defendê-la. Que vai defender ele. Daí deve nascer uma linda amizade, né? Com certeza. Muito legal, gente. Bom, por falar em coisa legal, nossa conversa. Bom, você já mostrou a foto, não é? Já. Vamos ver o que mais a gente tem aqui para comentar. A Rita Cadillac, é verdade. A Rita foi ao programa do Pochá. Ela, vocês sabem, ela sempre foi a rainha dos presidiários, né? Sempre. Ela sempre fez shows em penitenciárias. Isso dos anos 80 para cá, ela nunca deixou. E ela surpreendeu com uma afirmação. É bom para o moral. É bom para o moral. Assim, ela surpreendeu com uma declaração dizendo: eu não tenho pena de quem está preso. E aí foi só aplausos para Rita Cadillac. Tá pagando, né? Exatamente, alguma coisa ela vai lá, fez. é o que ela sempre fala e o que sempre foi criticada. Ela vai lá levar um pouquinho de diversão, até porque a pessoa precisa de um pouco de cultura, né? Porque quem Não é só aguenta. diversão não, porque ela também ensina a prevenção de Sexual. doenças sexualmente Ela faz isso no transmissíveis, show também? sabe? Então ela Com a dá toda- garrafa. Que garrafa. Deixa pra lá. Agora eu Não, vi ela aqui usava, com ela cara de ensina, paisagem. ela ensinava os colocar- colegiados colocar colocar o preservativo. na garrafa. É. E até hoje ela recebe cartas de detentos de todo o Brasil. E ela tem fã-clube, e até hoje escrevem pra ela. Mesmo porque ali no meio tem muita gente que não merece chance nenhuma, mas tem muita gente que merece uma segunda chance. Então, quando ela vai, faz show, leva um pouco E deve ter muita gente também de diversão, injustamente né? presa. Sim, né? também Porque- tem que pensar isso, é que a gente vive no meio de tanta violência e tem tanta gente tão cruel de verdade, não é, à solta ou lá dentro, que as pessoas acabam colocando todo mundo no mesmo pacote, mas não é bem assim. De qualquer maneira, né, a maior parte de quem está lá fez alguma coisa que precisasse ser afastada da sociedade, né, ser retirada da sociedade. Mas ela fala também sobre a transformação. Os 100 mil reais que ela ganhou do Gugu para fazer uma transformação, já você fica sabendo. Mas agora nós vamos falar da bermuda modeladora e firmadora Bioreflex Pablo Vittar. A questão maior se deu por causa de tempo. Só tínhamos 3 minutos para falar com as duas artistas e por isso não consegui concluir minhas sonoras. Havia planejado até uma dança do ventre com a Pablo para encerrar a matéria de uma maneira bem descontraída. Destaco e reconheço o talento da Pablo no cenário musical, na certeza de que juntos somos mais fortes e podemos sim fazer a diferença. Deixa esclarecido a Minkader. 3 minutos, maior correria, mas dava para você ficar sem estar de costas para Pablo, né? Esse foi o problema maior. E a mim, Vamos quem lá. não te conhece, que te compre. Ele já, meu, abacalha tudo. Olha aqui, vai sair da geladeira? Não, nem vou tirar. Ele foi ontem e ele pediu para ficar na geladeira, então o Vitor Deixa Vieira, sozinho. do Masterchef, Olha, Vitor, vou te sacanear, vou tirar a Débora. Ele queria ir pra geladeira porque ela tava lá, então você vai ficar sozinho, realmente. São as regras. Bom, vamos lá, são as regras, né? A Minkader sai... Acabou de pedir tirar, desculpas, Acabou né? do jeito dele, não me convenceu muito, mas tomou uma Não me atitude. convenceu nada. Você quer que ele fique? Eu acho que ele deve ficar. É, e você? Eu não te até convenceu, agora deixa, também não ué. tenho Não me convenceu, então tá bom, vai continuar. A Minkader, ele foi uma unanimidade aqui, e a Minkader também. Maísa, chega, né? Agora já deu. Nossa, Aleluia! Tadinha da Maísa. Silvio Santos, você comprou onde? Pro Alasca? Fui ver a Maria. Foi uma homenagem ao Silvio, que tá no Alasca. Ela ficou congelando aqui, acho que Apagou 2 o nome meses. dessa tudo. João Vicente de Castro. Eu acho que fica junto com o Marciano. Vai continuar? Eu acho que continua. Continua também Fez por nada mim. Débora do Masterchef, e agora?
Ela merece continuar na geladeira, mas eu queria sacanear ele. Deixa, né? Então tá, não vou mais te sacanear, tá? A Débora também, e a Débora, peraí, deixa, esses aqui continuam na geladeira, tá certo? Geraldo Luiz, porque ele depredou a Fazenda dos Fantasmas. Não reformou ainda, não vi tijolo, ainda. não vi concreto, não, fica. Nada. Fica? E você? Eu acho que fica. Não se pronunciou ainda. Coitado, tá bom, então fica, mas eu tiraria. Fábio Júnior, sai, continua. Acho que pode sair. Pode sair? Já deu aquele bafo da pensão. Do menino, enfim. Tem que do trabalhar Zion, e pagar, né? Então tá. Jonathan Costa, também é pensão. Olha, eu deixaria o Jonathan, deixaria o Fábio. Então volta. Então volta, Fábio. Isso, volta. Marciana eternamente, Débora do Masterchef continua e Débora continua. Então, são esses os que ficam. Dessa vez só a Maísa saiu, gente. Demorou tanto, né? Vamos girar, a gente volta já e já. Bom, de volta aqui, contatos. Vladimir Alves? No Twitter e no Instagram, @Vladimir Alves, e acessando obuchicho.com.br tem lá a história de um famoso que foi ao fundo do poço por causa das drogas. Oh, tadinho. Tem que acessar lá pra saber. Realmente. Obrigada, bom final de semana pra nós. Felipe Campos. Bafões na segunda-feira, aqui dentro da Tarde é Sua, comandado por ela que vos fala. E no Instagram, Felipe H. Campos, e o Face Felipe Campos, Rádio Mundial no FM 95.7. Quem é esse domingo? Esse domingo é o Guilherme Uzeda. Olha que legal, bárbaro, viu? Bom final de semana. Pra você também, até segunda, todo mundo de pilha nova, bateria recarregada. Um ótimo final de semana pra vocês. Beijo, tchau. Obrigada, hein? Valeu. Vamos voltar aqui e vamos começar os bafões do Felipe Campos. Oba! Muito bem! Vamos lá e vamos abrir aplaudir. a gira, vamos fazer tudo. Vamos fazer as coisas acontecerem nesse Brasil de meu Deus, né? Por favor. Vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa. Vamos lá. Olha, é forte, Sônia Abrão, o boato e a história que o contrato do Raul Gil realmente não vai ser renovado. Diz que ele vai deixar o SBT em dezembro, porque o Celso Portiolli assume o horário aos sábados. Sim. Porque a história toda porque a única coisa que falta é convencer o Ratinho a ir para os domingos. Tem que abandonar o diário. Tem que abandonar o diário, porém o Ratinho deixa claro que não quer abrir mão de ninguém da sua equipe, nem de nenhum daqueles... Quer dizer, isso já está sendo conversado, então. Da equipe, não vai abrir mão dos participantes que fazem... Do Marquito, do Santos, enfim, Milena Pavorô, todos eles. Lucimara Paris, ninguém não vai abrir mão de ninguém. E desde que tenham algumas cláusulas, óbvio que isso não vão abrir pra mim, né? Nunca, porque senão eu conto aqui. E aí ele essa na verdade é a grande história que tá rolando aí lá no SBT já para 2000. Isso tá fervendo mesmo, tá pipocando mesmo esse tipo de coisa. E eu acredito muito que isso possa acontecer, viu? Porque era, como eu disse, né, que essa semana, mas não tinha informação ainda que o contrato dele não seria renovado. Quando eu falei essa semana, eu disse que o Ratinho iria para os domingos, né? Sim, foi. E agora isso já está muito mais do que avançado, porque a emissora pretende bater com o Ratinho no Geraldo Luiz. No Geraldo Luiz. Aí ele quer levar Geraldo, o Boteco. volta logo. Ele ainda tá lá em Portugal, volta logo. Ele leva o Boteco do Ratinho. Tá. Também vai ser uma das atrações do programa. Leva também as brincadeiras, gincanas e tal. E eles querem lidar muito mais com algumas histórias de superação também de matérias, mas nada muito... eles querem mais o programa do Ratinho mesmo. Aquela alegria, aquela aquele alegria, circo, aquela coisa aquilo que eles sabem boa. Fazer muitíssimo bem. Não, que diverte e é isso. todo mundo, né? E aí eu acho legal, porque também coloca a produção da Rede Record e a produção do Geraldo Luiz para trabalhar, encontrar coisa nova, encontrar gente nova, fazer as coisas acontecerem, porque vamos combinar, então, sabe,
põe o povo para chorar no domingo. E são sempre as mesmas histórias, são sempre as mesmas pautas, que a gente já sabe que vai ter choro no final. Você quer levantar o astral. Entendeu? Você quer levantar. E aí tem que levantar o astral. Aliás, olha, emendando aqui no bafão do Felipe, que não acabou, mas é só para acrescentar essa foto que fez maior sucesso na internet, que quem foi que postou? Foi o Ratinho mesmo? Do casamento dele, porque já tinha a foto do casamento, ele já tinha postado. Mas aí foi quando cortaram o bolo. Lá, até a Patrícia Bravanel curtiu, o Evaristo Costa, oficial, não falei para vocês que ele tinha começado a seguir o Ratinho? Ele começou. Ratinho, põe lá, por favor. Lembranças do meu casamento, tá no Instagram, o Ratinho. Foi ontem, né? Dia de TBT, dia de colocar fotos do passado. Aí ele postou essa. Olha o tamanho do bolo, gente. Uns devia 10 estar uma quilos, hein? delícia, né? Esses Acho que é maior do que assim. o da Marquezine de hoje, não é? Esse mas bolo o dela era só para festinha assim, simbólica, de comemoração, festa surpresa dos pais, mas esse é bem maior, realmente. Gente, né? Agora, ele vai contar o bolo da Marquezine da festa de hoje à noite, do festão de hoje à noite, tá certo? Mas assim... então, Domingo Legal vai acabar, não vai ter mais o nome Domingo Legal. Me fala uma coisa, não tem como dividir a tarde do SBT com o Celso e manter o Raul Gil? Aí você manda a Eliana pra casa, né? O sábado dá. Mas é sábado, a Não, Eliana é de domingo. Não, mas a gente tá entendi. falando dessa... No sábado dá. Esse livro é louco. Até porque... Entendi. Agora que eu entendi. Antes do Raul Gil... No sábado, é isso? No sábado, eu fico preocupada. Dá pra dividir os de dois. novo com essa história de sair o Raul, faça-me um favor, Pois é, gente. e aí ele vem pro sabadão à tarde. Então, e ele tá bem no sábado, não tem motivo. Dá pra dividir. Eu acho que dá pra dividir. Porque antes faz um do Raul Gil, ali. tem 1 hora ou 2 de enlatado. Então... Quando termina o Raul Gil, 1 hora reprise Super Nani. Ou seja, entre reprise e inédito, divide os dois. Não sei, não. Tomara, né? A gente espera. Porque eu acho que o as programa coisas do se Raul resolvam. também, quando era na Rede Record, ele ia até mais tarde. Na Bandeirantes também ele ia até mais tarde, Ia. até Sim, no início da noite, sim, né? sim. É uma boa opção também. Tá falando vir antes do programa do dá pra Raul, colocar. né? E aí vem o Raul no horário Só que assim, dele ali essa ida de do Ratinho sempre. pro domingo eu acho boa. Por quê? O Ratinho pode competir de igual para igual com o Geraldo Luiz. Fazendo o quê? Eu Aquelas acho que ele histórias ganha. assombrosas que o Geraldo tá fazendo, o Ratinho sabe fazer também do jeito dele. Tem o De Mas parece Volta que não para vai Sua ter. Terra. Não vai ter. O capeta. É só Essas alto astral? histórias. É só alto astral, brincadeira no palco. Ele vem como alternativa isso. ao Geraldo Brincadeira a Luiz usar mesmo. bastante o auditório, as brincadeiras agora da bexiga, que tá incrível, né? Que é? que não é Você não nada, viu né? ainda, Não é não. nada, é uma bexiga e a pessoa fica embaixo, ela vai enchendo. Aí ele pergunta assim, quando foi descoberto o Brasil? Aí a pessoa responde paz, até a bexiga estourar. E o que tem dentro? Não, tem Só água, fumar, tem talco. Talco, tem coisinha. Tá. Então, e com auditório. A hora não... que você errar, dançou. Mas é incrível, assim, porque você vê aquelas. Eu acho o auditório show à parte. Ah, eu né? amo também. Acho Auditório muito legal, é um show muito à legal. parte. Então, assim, se você sabe realmente trabalhar com auditório, obviamente que vai dar certo, entendeu? E assim, porque tem muitos programas de televisão hoje em dia que tem o auditório, mas o auditório tá lá assim, ó. Né? Não faz nada. não tem uma nada, atividade não coloca mesmo, né? o auditório funcionar. E o Ratinho coloca, Ratinho e Silvio Santos, lógico, né? O Silvio faz o programa de dentro do auditório. É verdade. Ele não vai É pra- o único pro palco. que Ele é o difícil ir auditório, pro né? palco, é lá do auditório. Ele é o auditório. Diga, querido. E aí é isso, ele tá super empenhado, assim, e eu acho também que vai ser uma grande virada aí na carreira do Ratinho, aí assumir os domingos. E nos domingos também pro público, né? E Coisa tira um doida. pouco dessa história daquela choradeira do domingo, só choro, que você não quer só isso, né? Você quer outras coisas. Mas ainda tem, olha, tem da Record também, bastante coisa da Record. Vai falando tem... tudo, bafão Já é pode? bafão, Já pode claro, contar? Então claro. tá. Bom, Marcelo Rezende, ele comandaria o Repórter Record Investigação, caso ele Não volte. precisa correr, pode contar. É que Eu vou fiquei pôr um com os três- pronome. eu fiquei com os 3 Eu minutos. tava brincando, eu resolvi que Falou, ele... olha, você tem 3 minutos. Ontem, gente, olha o que ela fez comigo. Ontem ela fez assim. Você tem 3 minutos pra Pra dar falar. 3 Eu saí, notícias. blá, 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 blá. Eu parecia o E Papaléguas lá assim, em com uma cima. cara triste,
Eu falei, gente, ele levou a sério isso daqui. Magoou. Fala. Então, aí é o seguinte, o Marcelo Rezende comandaria o Repórter Record Investigação. Tá aí, peraí. Se realmente acabar o Cidade Alerta, que já é fato que isso vai acabar. Isso vai acabar mesmo. Cidade Alerta não vai ficar no ar. Então, quando o Marcelo Rezende voltar, aí não seria mais para o Cidade Alerta, que já não vai existir mais. Sim, aí ele pegaria o comando do Repórter Record Investigação, que é aquele que é apresentado pelo Domingos Meirelles, né? Que faz que na verdade é a mesma linha que ele já fazia o Linha Direta, lembra? Sim, a mesma coisa. E fazia muitíssimo bem. Surgiu com ele, né? Exatamente. E que pode voltar. E que pode voltar. O Domingos Meirelles seria remanejado para o Câmera Record. Que já é um da casa também. Por quê? Porque o Marcos Rummel parece que ele já está se encaminhando mesmo para Bandeirantes. Né? Como você falou ontem, na verdade. Sabe que por falar em Marcelo Rezende, a namorada do Marcelo Rezende agradeceu uma mensagem do Geraldo Luiz para ele. Né? A gente tem aí para mostrar isso? Lá, é a foto, não tem legenda essa foto? Tem. O amor de duas lindas que amamos. Você é luz, Lu. Beijos, meu e do DJ JP, que é o que é o filho dele, né? João Paulo? DJ João Pedro. João Pedro. A Lu Lacerda pro Geraldo, olha lá, ó. Obrigada, meu amigo que amo, Geraldo Balança, que é o Geraldo Luiz. Saudade de vocês, porque eles estão lá em Portugal, o Geraldo e o filho, né? Já devem estar voltando, inclusive. Aí ele pegou e agradeceu também. Então, mostrando que o relacionamento aí tá indo bem, graças a Deus, né? Se Deus quiser, ele vai voltar assim. Eu acho que depois da nota que nós demos ontem também, que eu falei sobre dos médicos já liberarem o carboidrato para ele aos poucos, enfim. Então, assim, isso eu acho que já dá um outro pique, porque te traz energia, você já começa a ficar, e logo, logo ele vai estar aí bem, se Deus quiser. E Marcos Rummel também, né? Tudo indica que ele vai apresentar o Café Jornal, né? Café e Jornal. Que é aquele noticiário da Bandeirantes. Da manhã, que é bem legal. E eles querem ele, porque o Marcos, ele já foi da Band, né? Sim, é verdade. Ele foi da Band uma época, depois ele saiu, enfim. E tudo indica que possa olha o Marcelão aí. Olha ele. Né? Então, tudo ótimo. Ele volta pro Câmera Record. É isso. Quando ele voltar... Se ele voltar, não, ele vai voltar. Mas aí não vai ser Cidade Alerta. Repórter Record. Repórter Record. Investigação. Repórter Record, investigação. Olha aqui, o Felipe vai falar também sobre a Márcia Cabrita, que se afasta das gravações da novela Novo Mundo. E essa informação, infelizmente, já está confirmada, né? Pois é. Tá aí, eu vou falar aqui da Easy Brush, que é essa super escova, com Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O Rede TV News começa às 7h30 da noite e eu e o Boris Casoy estamos atentos a tudo que acontece no Brasil e no mundo para trazer especialmente para você. E a gente vai falar sobre os últimos detalhes de mais um crime brutal no Rio de Janeiro. Veja só essa história. Uma menina de apenas 6 anos foi encontrada morta dentro de uma mala na zona norte da capital. Ela brincava com os amigos na rua, era um dia normal, quando foi chamada por um homem que ainda não teve identidade divulgada. Ele teria ainda ajudado nas buscas pela criança. Você vai ver também em São Paulo, mais 2 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo bebida alcoólica. É sempre o mesmo motivo. O motivo tem que tomar muito cuidado, viu, gente? O motorista embriagado bateu em outros 2 veículos na rodovia Ayrton Senna. Veja só como ficou o carro. Já são 3 acidentes graves do mesmo tipo apenas nessa semana. E também vamos trazer as homenagens ao músico Luiz Melodia. Ele nos deixou muito cedo, aos 66 anos, vítima de um câncer. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha comigo e com o Boris a partir das 7h30 da noite no Rede TV News. Você é nosso convidado especial, você também, Sônia. Até lá! Tá aí, obrigada, Amanda Klein. 7h30 da noite, Rede TV News com Amanda Klein e Boris Casoy. Imperdíveis, destaques do Brasil e do mundo, tá certo? Bom, continuando aqui os bafões do Felipe, tem notícias também com o Vladimir Alves daqui a pouquinho do site Buchicho. Conta pra gente.
Não sei se vocês perceberam, hoje aconteceu um negócio bem estranho. Eu percebi e falei, não, é realmente. A Ivete Sangalo, você percebeu isso também, Vlad? Do quê? Quer dizer, tem que terminar, né? É. A Ivete Sangalo Tem bola de e a cristal. Cláudia Leite lançaram a música no mesmo dia. Ai, não percebi isso, Pois não. é. As duas lançaram a nova música com um novo videoclipe hoje, as Olha, duas juntas. Eu sei só da Cláudia, o Baldinho de Gelo, porque esse título fica na cabeça. É mineirinho, né? Baldinho de Gelo, mas ela fez lá. aquele lançamento com o gemidão do WhatsApp, o pessoal quase matou ela nas redes sociais, todo mundo odiou essa história, não foi feliz. Mas a música é muito legal também. Muito legal. Já é a segunda que eles estão lançando desse novo trabalho, desse primeiro trabalho como Banda X, e é muito legal também. Entra no canal Banda X Oficial no YouTube, vocês vão ver o clipe, tanto do primeiro, né, quanto desse agora. Ó, esse daí por enquanto tá só o áudio. Olha lá, aumenta um pouco. E sai dançando. Vamos pro aniversário de Bruna Marquezine? Aniversário. Olha, gente. Olha. Segunda-feira vamos ter muito o que comentar aqui, né? Ah, você quer comer? Olha, vocês sabem que é engraçado porque ela vai fazer o aniversário hoje e vai ter diz que são 250 convidados, Sim. né, que vão pro aniversário. Eu acho que vai dar PT na festa, acho que vai muito mais, na verdade. E eu acredito muito, e eles estão divulgando que vai um convidado surpresa, diz que vai chegar na Meu festa. Deus do céu. Vai ver que é o Messi. Quem Cristiano sabe? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vai o outro. E ela, então é o seguinte, Bruna Marquezine terá bolo gigante e fotos em telão de LED em festão para 250 Bolo pessoas. gigante. Bolo gigante, diz que é gigantesco. Maior do que o do Ratinho. Maior do que o do Ratinho, o casamento com a Solange. Diz que é incrível, o bolo diz que é lindíssimo. Eu estava sabendo disso ontem à noite, a festa vai ser na boate, naquela badada boate do Ricardo Amaral, lá que é em Ipanema, que todos conhecem, que foi o auge na década de 70 e 80. Você chegou aí lá, Sônia Abrão? Não. Mas disse que era uma coisa, né? Todo Diz mundo que fala, né? Você pautava o Brasil, você você chegava verdade. no quarteirão, você já estava pautando o Brasil ali. Você já ia pegando nota, era uma Aqui era o maravilha. gallery, né? Ó, aniversariante dessa sexta-feira, Bruna Marquezine Leonina vai celebrar os 22 aninhos com um novo corte de cabelo na boate, uma badalada boate, pode falar? Claro. Na boate Hipopótamos, em Ipanema. Ricardo Amaral, dono da casa que abrigou festas históricas, olha lá, nas décadas de 1970 e 1980, e foi... Não poderiam estar falando contra elas mesmas, né? Elas partem desse princípio e esperam que o público entenda tudo direitinho. É isso aí, eu volto aqui já. Você quer comentar? Por que você está com essa cara? Eu quero. Então tá bom. Bom, voltando aqui, quando eu soube dessa história que começaram todo mundo no Twitter começou a me cobrar isso e me passou. Eu vi. E também eles me passaram a história diferentona disso. Falei, gente, é um absurdo. Vou tentar falar com elas estavam no Rio fazendo uma série de shows, graças a Deus. Mas primeiro, o político que vocês estão falando não me representa, já não concordo por aí. E segundo, se realmente elas falaram uma coisa dessa, é pura falta de orientação e de noção. Quem foi que deixou falar um absurdo desses? Como é que elas poderiam estar falando contra elas mesmas, né? Foram as questões que eu coloquei, porque jamais poderia concordar com uma coisa dessa. As duas iam direto para a geladeira. Mas nós vamos girar e a gente volta já com a opinião do Felipe Campos e também do Vladimir Alves. Um minutinho. Bom, de volta aqui, Felipe, rapidinho, opinião. Rapidinho, a única coisa que eu vou mandar um recado para Pepe e Neném, assessoria urgente para vocês, só isso. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, né? Tudo bem. Olha aqui, gente, o pessoal ficou aí, né, muito preocupado, Dona Denúncia no lugar do Evaristo, tentaram fazer aquela coisa de dividir opiniões, de torcidas contra. Ah, não, nunca vai ser como o Evaristo, os outros, não, mas ele é mais carismático ainda, ele é mais bonito ainda, aí virou uma
disputa, guerrinha de internet. Para acabar com essa bobeira e mostrar que eles são colegas e se respeitam e que o Evaristo não tem nenhum problema com a escolha do Doni e Denúcio, eles foram jantar juntos e o Doni postou a foto dos dois juntos no encontro deles nos bastidores da Rede Globo de televisão aqui em São Paulo, não é? E dizendo que foi muito papo e muita risada. Olha lá o que o Doni contou. Troca de guarda no jornal Hoje. Rito de passagem com horas de jantar, brinde, risadas e histórias. Não vai ser NADA, ou seja, nada fácil continuar o trabalho de alguém tão carismático e talentoso. Aí ele mandou um recadinho pro Evaristo. Se você fosse um apresentador fraquinho, a minha vida seria mais tranquila, né? E dá risada. Obrigado pela amizade e parceria de sempre, Evaristo. E chá comigo, prometo esforço máximo para cuidar bem da sua cadeira. E teve a resposta do Evaristo, né? Dizendo que, claro, tudo bem, confia, que bom que ele é o escolhido, enfim, foi uma troca de gentilezas muito legal, a foto postada e as torcidas que estão em guerra, deixem de ser torcida, né? E continue curtindo, cada um curte o seu ou curtam os dois, porque com certeza o Doni vai arrebentar no jornal Hoje também. Isso não tem nada a ver contra o Evaristo, porque não é, cada um faz o seu trabalho. O Evaristo saiu da Globo porque ele quis, saiu consagrado, o público estrelou a beça, ele viu o quanto ele é querido, e agora entra o Doni com essa missão difícil mesmo, substituir sempre é difícil, sempre pinta a comparação, agora não precisa pintar aí, briga, né? Briga, essa rivalidade. O mais curioso é que as pessoas estão duelando para saber qual dos dois é o mais bonito, como se beleza se usasse no jornalismo, né? Eu adoro os dois. Mas não adianta, beleza conta os pontos, né? Chama atenção. Mas beleza e competência, cada um no seu camarim. Mas o Doni é muito bom. Eu assisto ele no jornal, no J10. No J10, na Globo News, ele é bárbaro. E ele já vai com um plus, né? De economia. De economia. Ele tem 3 livros editados, assim, que são sucessos e que falam justamente sobre economia e política. O cara é muito preparado, assim, não é um Zé Mané que vai chegar lá e vou sentar aqui, vou ir lá, boa noite, boa tarde, Sandra. Ele é carismático também, comunicativo. É bonito, exatamente. Sabe? Eu acho que é o todo plus, perfil, é o bônus, né? A faixa bônus, bônus track. E tem verdadeiramente o perfil da Globo, o padrão que a Globo realmente precisa. Eles foram escolher alguém assim, que realmente tivesse o perfil, pudesse. E tá aí, tá chamando a atenção antes mesmo de estrear, imagina na segunda-feira, não é? Silvio Santos, ontem o Arão ficou de mostrar a foto, porque já tinha vazado uma foto de Silvio Santos no cruzeiro que ele estava fazendo lá no Alasca, Canadá, estava lá pro lado gelado do mundo, não é? Então, conforme o TV Foco do Arão Tura noticiou, o Silvio está curtindo as suas férias no exterior. E após adiantar as gravações do seu programa, ele partiu para um cruzeiro com a sua família no início de julho. E aí, acabou vazando uma foto, uma selfie que ele fez com um fã. E tá aí, ó, isso lá no navio mesmo. Aí, Silvio Santos em navio com fã, foto compartilhada pelo Rafael, que é esse fã que vocês estão vendo aí, né? Reaberta recentemente, entregou alguns detalhes do agito. Aí vem o Ricardo Amaral. Bruna Marquezine comemora 22 anos com amigos em hotel de luxo no Rio de Janeiro. Serão 250 convidados e a festa irá até às 6 da manhã. Isso não é muita novidade. Terá mesa de doces, mas todo aniversário tem doce e bolo, gente, enorme. Além de fotos e vídeos no telão. Cadê a novidade? Ou fica por conta do convidado surpresa aí. Disse o empresário, bolo gigante e toda a festa tem, né? Disse que o empresário que rasgou elogios a ex-Ney. Que ex, gente, coloca aqui de verdade que é do Neymar. Ele continua mostrando. E acabaram de ser divulgados fotos do ensaio que a atriz fez em Paris. Tá legal essa entrevista, viu, da Cosmopolitan. Tá bem interessante. Tá bem interessante. Como está acima com decote profundo. A fonte é do Extra. Do jornal o Extra. Isso. Olha aqui, não nada, é ele ainda.
Não, então, Não, é fala. isso. Eu acho que eles. Depois a gente já mostrou o vídeo, né, dos dois, sim. ele com o David Brasil, falando, enfim, que eu Sim. acho que aquilo tem tudo a ver. E vamos aguardar os acontecimentos. Acabaram os bafões? Acabaram. Acabaram os Segunda-feira tem bafões. mais. Segunda-feira tem muito mais, porque ao final de semana vai acontecer tanta coisa boa, Essa noite boa. promete. Né? O que houve com a Márcia Cabrita? Então, ela que vive a Narcisa em Novo Mundo, ela será afastada da trama. Ah, jura? Por quê? Encontraram a solução que ela vai voltar para Santos. Na história, ela volta, a personagem volta entendi. para A Santos. personagem não Foi fica o na que eles trama. justificaram para. Mas por algum motivo? Então, a Central Globo de Comunicação, segundo nota do Fuxico, diz o seguinte: a atriz precisou se afastar temporariamente da novela e por isso a personagem voltou para Santos na trama. Mas a volta de Narcisa está prevista até o fim de Novo Mundo. Não se sabe em qual capítulo, mas eles aguardam aí o retorno da Márcia Cabrita. E aqui o site lembra que ela luta contra um câncer no ovário há 8 anos. 8 anos, é verdade. E seria dela, curiosamente, o papel de Germana, vivida por Viviane Pasmanter na trama. Ia ser maravilhoso. Ia ser também. maravilhoso. Mas Mas a Viviane tá dando tá show, dando show. né? A Márcia também com certeza seria aí. Então, boa recuperação rápida para ela, porque parece que foi alguma coisa em função do tratamento, né? Não ela especificaram. Tem que fazer, mas ela volta para o final de Novo Mundo, viu? Bom, tem uma outra coisa aqui que está dando muito o que falar e as pessoas me cobram muito porque eu sou madrinha de casamento das duas, tanto da Neném quanto da Pepe, tanto da Pepe quanto da Neném, ainda vou ser madrinha dos filhos das duas. Então sobra pra mim, cada vez que acontece alguma coisa aqui com elas, o pessoal vai me cobrar. Se elas fizerem assim, pisar em alguma coisa errada na rua, né, chutar um cachorro, eu é que vou responder por isso. E aí, realmente, ia cortar relações com elas. Mas olha, o negócio é o seguinte, gente, elas deram essa declaração aqui, que é a seguinte, apoiando, inclusive, o Bolsonaro. E aí é que a coisa pegou. Pepe e Neném, gays não devem se beijar em público. E aí, o pessoal vai querer saber o que eu acho dessa história. Gente, eu não concordo. Agora, elas estão dizendo que não foi no sentido gays não devem se beijar em público de jeito nenhum. Elas estavam falando de excessos, do pessoal ficar... Mas isso serve para todo mundo. É uma questão de educação, é uma coisa tão geral, não é? Carinho em público sempre é uma coisa mais comedida, mas você tá com vontade de fazer carinho do seu namorado, da sua namorada, você faz, claro, não tem nada que te proíbe, não tem nada de ruim nisso, de negativo nisso. Agora, tem pessoas que extrapolam os limites. Eu conversei com elas e elas disseram, elas estão muito chateadas com essa história, dizendo que distorceram, que era como se nenhum gay, por ser gay, você não pudesse se beijar em público. E elas disseram que não, imagina, né? Elas são lésbicas, sempre assumiram isso, se casaram com outras mulheres, são muito transparentes na vida delas e elas nunca vão deixar... Geraram filhos, nunca vão deixar de se beijar em público, ou se dar um abraço, fazer um carinho, porque é mulher com mulher ou é homem com homem. Elas falaram que nunca isso passou pela cabeça delas. É que a declaração foi colocada num contexto como assim, é gay, não pode beijar em público, e de jeito nenhum. Elas não concordam com excessos de demonstrações de carinhos, isso para qualquer pessoa, tá? Pode ser um casal hétero, pode ser um casal gay, as pessoas têm que saber os limites. Isso é o que elas estão colocando. O fato, eu acho, delas terem apoiado, porque isso veio no meio de uma conversa em que elas falaram com um político, não, a gente até entende, você tem razão, não sei o quê, aí é que virou uma coisa danada. Mas elas estão fazendo questão de explicar que não foi nesse sentido. Elas, mulheres, gays,